entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda, 24 de julho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, olha aí ela, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes e aos nossos debatedores. Começamos aí mais uma semana com a graça de Deus e o nosso WhatsApp 96803-8319 está à sua disposição aí para você mandar pra gente o seu áudio, contando a alegria de você participar aqui no Debate 93. Uma experiência a história com do Deus, Debate né? 93, com você, com a sua vida. Compartilha com a gente. Igual o Danilo compartilhou com a gente na semana passada. Danilo tem 6 aninhos de idade e participa com a gente também por escrito, aí é diferente, por escrito nos temas de hoje. Eu sempre gosto de explicar que se você mandar o áudio dando opinião no debate de hoje, você vai dizer assim, vocês não ouviram. A gente não tem tempo de ouvir durante o programa. Por isso o áudio só para quando você for falar sobre o debate, que a gente ouve após o programa e coloca aqui para tocar depois. Maravilha, Marcela. Chama aí, Marcela. Madira. Madira, fala com a gente. Bom dia, amigos debatedores. Aqui é a Madira Vila Rosário. Gostaria de dizer para vocês que eu gosto muito do debate, acompanho há muito tempo, tá? O Debate 93 é um seminário pra gente. CJR, isso é uma bênção. Que Deus continue te usando rica e poderosamente nas mãos dele, tá? Amém. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. No meu ambiente de trabalho, diz aqui uma de nossas ouvintes, há muita conversa errada, minha gente, mas conversações que acabam me corrompendo. Qual deve ser a minha postura? O que dizer sem ser deselegante para evitar ser parte de uma atitude assim? A solução seria deixar o trabalho? E quando as más conversações são iniciadas por cristãos que gostam de fofoca e maledicência? Bom, não estou entendendo, isso existe? Más conversações são iniciadas por cristãos, foi isso mesmo que ela escreveu? Iniciadas por cristãos que gostam de fofoca e maledicência? Eu não estou entendendo. O pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, muito bom dia, meu irmão, será bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, amigos, irmãos, colegas debatedores, ouvintes. Vamos compartilhar sobre esse tema aqui e as más conversações, elas vão influenciando sim, por vezes. Os crentes dão essa vacilada aí. Tu acha que o crente começa com a conversa assim também? Acontece? Acontece. É. Tem um gostinho. Às vezes tem crente que tem um gostinho pela vida alheia. Interessante. O pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, meu querido, bom dia, seja bem-vindo. E pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes. Eu penso o seguinte, nós poderíamos sair citando diversos textos bíblicos aqui sobre maledicência, sobre más conversações e outras coisas mais, inclusive sobre ser o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus nos orientou. Mas a grande questão aqui que nós devemos olhar é o seguinte, ele disse que o ambiente de trabalho leva a fazer isso, a tomar atitudes que ela não gostaria. Não é só um ambiente de trabalho, não. Se nós não tomarmos cuidado, é dentro da família. Às vezes familiares que não são cristãos, por exemplo, têm um linguajar diferente do nosso, na rua onde andamos, no ônibus que pegamos. Ou seja, a verdade, com todo o carinho para esse ouvinte, lógico que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, é que nós queremos, às vezes, arrumar uma desculpa para aquilo que nós estamos fazendo. Nós é que devemos tomar a postura onde estamos e não o lugar que estamos. É isso que nós temos que tomar cuidado. Querido pastor Paulo Carvalho, presidente da SEADER, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. Como o senhor encara esse assunto, pastor? Bom dia, JR, nossos debatedores e ouvintes.
A Bíblia mesmo diz, né, JR? 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então a pessoa tem que primeiramente vigiar. O ambiente que ela está, ela deve influenciar. Pelo que eu estou vendo, a pessoa é uma cristã. Então é ela que tem que influenciar e não as pessoas que têm que influenciá-la. Então, o primeiro passo é ela saber escolher o seu ambiente de trabalho e ela impor a sua postura de cristã. E uma postura de cristã não vive com vãs palavras e nem com palavras escarnecedoras. Eu vejo assim, eu aconselho a nossa ouvinte, primeiramente, ela se impor para que as pessoas, quando estiver conversando, se por acaso ela chegar, saber que ela é uma pessoa diferente. O pastora Renata Prete, da Comunidade Livre em Icaraí, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia. Seja bem-vinda também ao nosso Debate 93, pastora. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Como é bom ser a menina da mesa, não é isso? Bom, esse assunto é um assunto que daria aqui várias e várias tardes e manhãs de conversa, mas o interessante é que são dois pontos distintos. Começa inicialmente dizendo, é errado, são conversas erradas que são lançadas, e depois cristãos que também começam essas conversas. Inicialmente nós, como cristãos, nós temos que ter uma identidade tão clara, tão evidente, que ao chegarmos, não vamos falar sobre isso perto deles, porque nós realmente estaremos sendo o sal da terra, como o irmão falou. E de outra forma, infelizmente, existem no nosso meio algumas pessoas que gostam de uma fofoquinha, dizem que são as mulheres que começam, mas eu vou defendê-las. Hoje em dia eu tenho visto muitos irmãos, na minha igreja não, mas eu acredito que na igreja dos irmãos a gente encontra uns homenzinhos que gostam de falar da vida alheia. Ué, gente? Eu acho, estou defendendo aqui. Eu tô surpreso aqui. Dados estatísticos sobre isso, né? Eu acho que está generalizado, sim. Agora, uma coisa, tem uma lenda, eu acho que é uma lenda egípcia, que o faraó pediu para poder trazer de um animal a ser sacrificado a melhor parte e a pior parte. Traga para mim a melhor parte e a pior parte, né? Então, ou seja, duas partes. Ficou surpreso quando trouxeram para ele uma única parte. Trouxeram a língua. E aí, a língua pode ser a melhor parte, mas a língua pode ser a pior parte, né? Então, a depender da maneira que se usa, pode abençoar, como fala Tiago, ou pode tacar fogo e prejudicar, né? Quando a nossa vida fala mais do que as palavras, as pessoas que estão ao nosso redor vão nos respeitar. Quando você chega num lugar, as pessoas te respeitam por causa da postura que você tem, porque você mostra Cristo através da sua vida. Eu acho que o maior exemplo para nós é a própria pessoa do Senhor Jesus. Por diversas vezes, aliás, na maioria das vezes, ele se assentava com publicanos, ele se assentava com pecador, ele estava no meio de pessoas que viviam uma vida totalmente errada, mas nem por isso ele se tornava um deles. Muito pelo contrário, as pessoas é que diziam, que homem é esse que diz uma palavra com tanta autoridade? As pessoas admiravam a Jesus por causa da postura de Jesus. Então, a verdade é que nós temos que tomar cuidado com isso. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. O ambiente deve ser influenciado por nós. Observe que José é enviado para o Egito. O Egito não muda José, José que muda o Egito. E é isso que faz toda a diferença. Então a pergunta é, eu saio do meu trabalho? De maneira nenhuma, mude a sua postura no seu trabalho e as pessoas vão te respeitar sem sombra de dúvida. E tudo depende, JR, do costume dessa pessoa. Se ela tem o costume, porque a Bíblia fala em Tiago, né? Tiago 3, que uma mesma boca, ela procede bênção ou maldição. Ele diz, meus irmãos, não convém que isso se faça. Depende de como ela convive. Se o vocabulário dela aceita mais palavras torpes do que palavras que edificam, ela vai acabar se influenciando mesmo. Mas se ela tem um vocabulário, né, de não xingar palavrão, de falar uma série de coisas, aí ela vai acabar influenciando essas pessoas, porque muitas das vezes, muitas pessoas falam palavrões porque falta um pouco de um vocabulário de palavras sãs, né? Então só sabe isso. Tem gente que em cada 11 palavras, 10 é palavrão. Desculpa. Eu como mulher, né, como única das meninas aqui à mesa, nós gostamos de espelhos. E eu digo que o nosso espelho deve ser exatamente o reflexo do Senhor Jesus. Então, quando nós refletimos a Cristo, as nossas atitudes devem ser, pelo menos, parecidas com as dele. E quando eles nos olham, os nossos amigos, aqueles que trabalham conosco, veem em nós exatamente o exemplo do Senhor,
eles de duas uma, na hora do desespero e na hora dessas conversas, ou eles param, ou eles inclusive chegam para nos pedir inclusive posicionamentos. Vem cá, nos ajuda, me dá uma direção aqui, ora por mim. É mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que refletir o Senhor Jesus nas nossas vidas. Tem uma questão de poder discernir o ambiente, de poder entender que o incrédulo se comporta como incrédulo e que o crente deveria se comportar como crente, né? Então, não é o aspecto da sisudez, de você chegar num ambiente onde as pessoas incrédulas têm um tipo de conversa e você ficar sisudo, mas a questão de você saber entrar, de você poder de saber sair, de poder estar junto, mas sem participar, não é? Sem estar ali reforçando, e uma grande convicção do que a pessoa é, diria de autoestima, mas de convicção de fé. Porque, por vezes, em especial no ambiente de trabalho, quando as pessoas começam a analisar o outro e fica assim, se eu não participar, eu vou ser colocado de lado, a promoção não vem, eu vou ser alijado. Então, há de se ter uma convicção, e aí até o aspecto de José. Ele fugiu da oferta que foi feita. Convicção, postura, que não significa sisudez. Deixa eu perguntar uma coisa meio prática, assim, que é o meu objetivo aqui agora, tratar o assunto de maneira prática. Por exemplo, quando a Bíblia nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes, acho que todo mundo tem uma ideia do que seja uma conversação má, né? Do que seja uma má conversação. Mas pode ser que o que é mal para um, né, ou para outro, isso não vai ser tão ruim, porque você está criado num ambiente, às vezes, em que você citar, a ouvinte cita aqui fofoca e maledicência como coisas normais. Para ele isso, ou para ela, isso não é mal, isso faz parte da tradição familiar, etc. Tem pessoas que é o seguinte, elas falam sobre os outros em ordem alfabética, entendeu? É o que eu chamo de passar a tropa em revista. Vamos passar a tropa, letra A, e começa. Aí, de A até Z, meu querido, passa muito. Isso é muito comum em recepções e em ambientes que você tem que ficar muito tempo, enfim. O que seria assim, o que a gente pode dizer biblicamente, ou qual é a origem dessa má conversação? Porque a gente pode dizer assim, olha, não fale mal da vida do outro. Ok, isso é um exemplo. Mas o que leva alguém a falar mal da vida do outro? O que está na raiz disso? O que produz? Qual a origem disso? Para a gente tentar, de alguma forma, esclarecer para o ouvinte que não é só o não falar, é o não pensar no assunto. Porque a conversação, ela vem do pensar, né? Passou pela mente, pelo coração, foi alimentado a ponto de colocar para fora. É como um alimento, que eventualmente ele não nos faz bem e você o coloca para fora. Vamos pensar aí? JR, primeiramente eu vejo uma falta de Cristo no coração da pessoa. Nós vamos falando com um cristão, não é isso? E se a pessoa não foi transformada, ela vai continuar com os mesmos costumes que ela tinha antes. Então eu acho que primeiramente ela vai mudando a sua vida, sua mente, e obviamente ela vai aprendendo através da Bíblia como deve ser um costume de uma pessoa cristã, como deve ser o proceder, e a pouco ela vai crescendo em graça, em conhecimento, e daqui a pouco ela tem a sua vida totalmente mudada, a tal ponto que ela agora vai passar a influenciar outros, entendeu? Eu vejo isso. Primeiramente, ela tem que passar pelo processo do novo nascimento, porque quem não passa pelo processo do novo nascimento, qualquer mudança é dificílima e quase que impossível. Mas durante esse processo, que é o processo exatamente da santificação, a gente muitas vezes continua ainda trazendo na nossa bolsa alguns sentimentos que estão arraigados. E a inveja muitas vezes é um deles, e muitas das vezes as conversas, as fofocas, seja na igreja, seja dentro de casa, passando a lista, né, como o JR disse, porque eu tenho uma inveja da irmã, do irmão, porque é mais bonito, é mais feio, é mais ungido. Infelizmente, as pessoas ainda trazem dentro de si questões que precisam ser tratadas pelo Espírito Santo. Enquanto não houver uma verdadeira transformação, não tem como mas fugir. É como nós falamos aqui, é o processo da santificação. Ela vai crescendo, agora ela tem que fazer de tudo para chegar ao tal ponto que essas coisas que são pecados saia da vida dela, tem inveja, tudo mais, ela tem que crescer. E é um processo. Segundo Timóteo diz assim, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O contexto aqui, JR, do texto de 1 Coríntios 15, onde nós encontramos esta expressão que as más companhias ou as más conversações, elas estragam os bons costumes,
é o capítulo 15 dedicado a falar sobre a ressurreição. Então, Paulo está falando em relação daqueles que falavam contra a ressurreição. Falar contra a ressurreição é falar contra a nova vida em Cristo. Então, eu diria o seguinte, que fazendo essa passagem, essa ponte, quando você pergunta de má conversação, como poder saber lidar e distinguir uma coisa da outra, é o seguinte, tem um livro que ele é um livro antigo, né? Que eu já li ele da minha mocidade, mas eu sou novo, né? O livro que é antigo. Então, nós sabemos. Então, aí a questão que ele fala, nos seus passos, o que faria Jesus? Eu diria que um corte é o seguinte, esta conversa edifica, este diálogo edifica, tá? Este diálogo, ele referencia Cristo, tá? Ele referencia Cristo ou ele depõe no sentido em relação ao nome de Cristo. Porque às vezes uma pessoa, um cristão, ele está no meio de um ambiente não cristão e ele entra na conversa do não cristão para poder ser aceito pelo grupo. Ele pensa que está sendo aceito, porque depois da conversa ele pode não ouvir isso, mas é bem provável que aqueles amigos digam assim, olha, mas esse cara não é crente? Como é que ele está fazendo isso? Então é uma questão que eu diria que o corte aponta para Cristo, referencia o nome de Cristo, evidencia Cristo, senão deve ser tirado. No entanto, um outro texto só que é de Filipenses 1:6, que é aquele que começou a boa obra em minha vida. A gente não tem condição perfeita na vida. Perfeição é um alvo que nós buscamos. Então, a gente assim entender que, por vezes, tropeçamos. E ainda mais na palavra, que quando o Tiago fala, aquele que não tropeça em palavras, homem perfeito é. Alguém é perfeito aqui? Todos nós tropeçamos em palavras. A única coisa que nós temos que entender é o seguinte, tem certas coisas que além de ser um mau costume, se torna pecado. É verdade. Né? Falar mal dos outros, fofoca, inveja, isso aí não é uma imperfeição, isso aí é pecado. Além de ser um mau costume. É uma imperfeição. Não, mas não é só uma imperfeição, porque às vezes nós temos algumas imperfeições que não é pecado. Pode acontecer isso. Eu acho que o que o pastor Paulo está dizendo é o seguinte, que a gente disse, nós somos imperfeitos. Isso, e de alguma forma nós nos acostumamos com isso, que nós nunca seremos perfeitos aqui. E a perspectiva de que é um pecado já denuncia que essa é uma coisa gravíssima e nós não podemos nos habituar a elas. Acho que é isso, pastor. O apóstolo João disse que aquele que diz que não tem pecado, então mente. Então logo é pecador, né? É o que a Bíblia diz. Agora a Bíblia define pecado como prática e como um acidente, vamos usar dessa forma para entender. Uma coisa é você, quem disser que nunca parou numa roda e falou mal de alguém é um mentiroso. Porque todos, sem sombra de dúvida, em algum momento nós já fizemos um comentário, ainda que seja do nosso governo, que está errado também, mas fizemos. Agora, outra coisa é viver na prática, nessa conduta diária. E aí é que o pecado se torna perigoso para as nossas vidas. Nós temos que entender o seguinte, como crianças que às vezes ainda pequenos gostaríamos de nos parecer com o nosso pai, ou com o ídolo que nós olhamos na televisão, ou com alguém importante, assim também somos nós em Cristo, quando começamos a caminhar. A mente de Cristo começa a ser moldada em nós. E aí daqui um tempo diremos o que o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, JR, o que é mal é mal. O que vai mudar é a postura que essa pessoa, o conhecimento adquirido por ela. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele perseguiu os cristãos e ele achava bom. Mas uma vez que ele encontra Jesus e conhece a palavra, ele percebe que o que ele fazia era mal e ele para. A partir da análise do pastor Desidério ali sobre o contexto do texto aqui que fala sobre as más conversações, poderia deduzir que seria que qualquer coisa que faça mal à nossa fé, que prejudique a nossa fé, que prejudique a nossa vida espiritual, a gente de vez em quando usa a expressão edifica, né? Tem as peneiras e tal, mas o edifica, para ficar só num ponto aí, edifica, isso vai fazer bem, é que essas coisas, é como alguns alimentos que a gente ingere, a gente sabe que eles nos fazem mal, mas a gente continua a ingeri-los. A gente diz, não, mas só isso aqui não vai matar, pelo amor de Deus, só isso aqui, só que é só isso aqui junto ao só aquilo tudo que veio anteriormente. Então, essas coisas que prejudicam a nossa fé. Por exemplo, quando a música na igreja, para dar um exemplo de igreja, e junto o pessoal, pelo amor de Deus, que louvor é aquele, hein? Longo, alto, parou muito, não parou nada, entendeu? O coral, a roupa do coral não sei o que, aquela irmã desafinou, o regente estava não sei o que lá, qualquer coisa, qualquer estilo de música. Mas estou dizendo aqui que as pessoas se juntam para falar sobre.
Isso, o que isso gera? Tá entendendo? Quer dizer, o que isso produz quando você destrói a figura de uma autoridade? O que está implícito nisso? O que gera esse tipo de coisa? Qual a consequência? Então é que às vezes a gente não sabe a consequência da nossa fala, das nossas conversações, que para nós podem não ser más, mas quando você vai analisá-las de verdade, você vai identificar que elas não são boas. Se não são boas, não há neutralidade nisso, ou são boas ou são más. Não estou querendo ser dualista ou uma perspectiva, mas às vezes, nós podemos também distinguir o seguinte, existe uma crítica construtiva, né? Que não é, às vezes, você está falando do mal. Né? Como você falou, poxa, o som foi muito alto, o som foi assim. Às vezes é uma crítica construtiva. Mas é com quem a gente fala, né? Exatamente. Quando eu faço a crítica construtiva na pizza, para ninguém que trabalha no som, tem ninguém do som ali, eu não estou fazendo uma crítica construtiva. Né? Tem uma definição que eu também aprendi no tempo do seminário, professor Adalberto, professor de português. Saudosista hoje, hein? Não, mas é porque memória. É isso aí, ele pregou uma mensagem sobre a crítica, passando pela experiência de Jetro com Moisés. Isso. Né? E ele fala assim, a crítica é a arte de apreciar o mérito e o demérito de uma situação. Ou seja, a crítica positiva, a crítica negativa já é uma coisa um tanto quanto distorcida, não é? Porque apreciar uma situação. Agora, o comentário, quando vai assim, por que uma pessoa é maledicente e é fofoqueira? Por quê? A minha apreensão é a seguinte, quando uma pessoa é dada ao fuxico, é dada à fofoca, ela está querendo denegrir a imagem do outro para chamar a atenção para si. Sem dúvida. Ela está querendo ressaltar, não, porque ele faz isso, faz aquilo. Difamar o outro, né? Às vezes. Ou seja, ela está querendo subir a partir daquilo que ela coloca como mal do outro. Bom, não tem hipótese alguma para ser o comportamento de Cristo um negócio como esse, tá? Porque Cristo em nós não evidencia esse tipo de ação, esse tipo de atitude, muito pelo contrário. Às vezes você, numa situação, você para de falar, né? Você ouve, há tempo de falar, há tempo de calar. Então o fofoqueiro, o maledicente, ele tem uma questão seríssima, que é a seguinte, ele quer chamar a atenção dele para si, denegrindo a imagem do outro. Gente, Jesus nunca fez isso. Quais são os atributos do Senhor, né? Em momento algum isso acontece. Isso tem muito a ver com o conhecimento da palavra, né? Jesus, em certa ocasião, disse para os seus discípulos, errais por não conhecer as Escrituras. Aí, meu irmão, começa... porque, como você mesmo disse, JR, o problema não está na pessoa olhar o som e dizer que está alto. O problema é onde ela vai falar. Se ela procura o líder, por exemplo, e dá uma sugestão, pastor, gostaria de dizer, o som hoje e tal. O pastor vai analisar o líder do som. Às vezes ela vai ficar mais à vontade com o pastor, né? Não tem problema. Agora, se ela chega numa roda de pessoas e começa a comentar sobre o som, então o problema denegrir a pessoa, o pecado é o lugar que ela fez. Nós precisamos de gestão dentro da igreja. Exatamente. Nós temos que fazer uma análise pontual. O que estamos acertando, onde podemos melhorar, né? Vamos trazer um pouco uma conversa extra, mas um PDCA do processo, vamos fazer uma melhora aqui. O problema é que normalmente não é a mesa. Vou dizer para os irmãos que estão acompanhando a gente, eu estou no rádio aqui há poucos anos, né? Não tem muitos não, estou igual o pastor Ailton aí, tem pouco tempo, lembro muito bem o dia que eu comecei e tudo mais. Mas a gente, às vezes, o pastor está pregando e às vezes você diz assim, poxa, mas o som está muito alto. Ele não tem o controle sobre o som. Se bem que existem pastores Tim Maia, entendeu? Que pede para aumentar o retorno, tem. Então isso aí, assim, cada um tem o seu jeito, mas ele não tem o controle. E às vezes o operador de áudio, porque está saindo o som alto, ele vai lá e abaixa. O operador de áudio abaixa. Quando o operador de áudio abaixa, quem está pregando, ele percebe que houve uma queda, então ele projeta mais a voz dele. Aí você vai ter o pastor terminando o culto rouco. Entendeu? Aí o pastor abaixa o tom, o cavalo sobe. Então isso é um acordo, tem que ser feito um acordo. Um acordo, sentar e falar assim, olha, vamos seguir, vai ter hora que eu vou aumentar, aí você pode abaixar, na hora que eu for subir, você faz isso, ou então é uma conversa, isso é uma técnica, o pastor pode também afastar o microfone da sua boca, e quando pessoa que canta, por exemplo, pastor Manuel de Matos, um solista maravilhoso, quando ele faz aquele solo, entendeu, que é mais, entendeu, então não sei o quê, por que a pessoa faz? Ela afasta o microfone, porque isso é um treinamento, entendeu? A gente tem que ter isso aí. Imagina. Mas às vezes a pessoa não tem este treinamento ainda, ou não passou por isso, entendeu? Que às vezes é o cantor, enfim.
Mas é um cuidado que tem que ter. Só se tem um exemplo aqui, vocês já entenderam, que é um exemplo que pega. Este é um exemplo real. Mas tem uma outra coisa nisso aí, pega e deixa a gente nervoso na igreja. Às vezes não é culpa nem do pastor, nem do sonoplasta. Às vezes o problema é o ponto de vista da pessoa. Porque, por exemplo, igual o ar-condicionado, você liga, quem tá na frente diz, tá muito gelado, o outro diz, tá calor. Como é que você vai agradar todo mundo? Põe o calorento então, é muito complicado na frente. Isso, entendeu? O irmão calorento tem que ficar na frente. Vamos arrumar aqui. Ouvinte dizendo, JR, eu concordo com os irmãos, nós que devemos ter vigilância, pois falam por mim. Muitas vezes eu me peguei sendo contaminada, JR, por más conversações, mas estou aprendendo a me impor. Mas a língua é realmente um órgão perigoso, gente. Olha, vamos orar e vigiar. Primeiro vigiar, depois orar. É o contrário, gente. É orar e vigiar, vigiar e orar. Vigiar e orar, tá certo. É vigiar e orar, ouvinte. Tá difícil, mas maior é o que está em nós. Já começa a apelar, né? O negócio é bravo mesmo. Ouvinte, é isso mesmo, ouvinte. Não é fácil, não. Aqui, ouvinte dizendo, JR. Deixa eu tentar ler aqui. Foi. Meu Deus, isso é um texto longo. Aqui, acontecendo aqui as opiniões dos nossos queridos ouvintes sobre os assuntos, dificuldades da vida, temos que vigiar de fato, pessoas que não respeitam a nossa opinião, a gente fala, a pessoa não dá a mínima, acontece isso também, ouvinte, aguenta firme. O fato, queridos ouvintes, é que nós vivemos essa batalha o tempo inteiro. E esta batalha acontece no ambiente do trabalho, como ouvimos aqui, no ambiente da igreja, como ouvimos aqui, no ambiente da família, como ouvimos aqui, em qualquer lugar acontece isso. Então é necessário que as pessoas saibam cuidar umas das outras. Nós devemos cuidar, é o que o Evangelho chama, né? Jesus nos chama para abençoar a vida do outro, não para destruir o outro com a nossa palavra. A nossa palavra ela tem que ser temperada com sal, ela tem que ser uma palavra iluminada, uma palavra que vai produzir frutos, uma palavra que vai abençoar, não é uma palavra que vai destruir. Agora, é fácil isso? Isso não é fácil, porque tem dia que a gente está mais animado para comentar sobre os assuntos diversos. Ou falar mal da vida alheia. Você falou uma coisa aí, JR, né, cuidar e suportar, né? Aguentar, apesar que tem cada irmão que é pesado pra caramba, mas tem que suportar. Fazendo uma brincadeira aqui, nós estamos falando das conversas e muitas delas verbais aqui. E o WhatsApp? E as mensagens que são encaminhadas? Que normalmente muitas delas têm o cunho da fofoca e muitas vezes você acaba recebendo imagens, piadas que não condizem em momento algum com a postura de um cristão. E aí voltando àquela questão, por que te encaminham esse tipo de coisa? Será que você realmente não está tendo uma postura de uma cristã, de um cristão, não estão vendo em você as características e os atributos do Senhor? Será que o seu WhatsApp não está servindo como deveria para abençoar e não apenas para receber essas piadinhas e comentários infames? Não sei vocês. Não sei, né? Eu não sei por que de repente a pessoa pode encaminhar, mas eu sei que no meu celular eu posso apagar, bloquear, não receber. Né, que aquela coisas. Música cuidado. Boquinha, como é que é? Fala. Cuidado, Boquinha, é isso aí. Essa aí. Como é que Canta é? aí, João Manuel, que é cantor, vai cantar. Não vai na onda do JR, não, que eu não sei cantar no que fala, pastor. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, Boquinha. E o dedinho também. Depois vai o dedinho, a mãozinha, vai tudo. Mãozinha. Hoje tem que ser o dedinho, né? Porque é o dedinho para no teclado. Então, é assim que é a música? Eu conheci a letra. Antigo é assim, eu não sei ainda. Não, eu conheci a letra, pastor. Agora, a música que eu ouvi. É só os cantores. Não, a música que eu ouvi não parece muito com a letra que eu conheço. Entendeu? Essa música Você faz pegadinha, né, Jota? Você Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, Marcela, cadê o Danilo? Fala, Danilo! JR, eu te amo, eu tô te ouvindo aqui, eu tô todo emocionado. E eu não acredito, eu fico reclamando mesmo. E eu te amo muito! Beijo, tchau! Danilão, 6 aninhos de idade, acompanha a gente, tá nas férias, tá acompanhando a gente. Então, aquela semana passada, essa semana agora, tô chamando de Semana Danilo. Alô, Danilo, Deus te abençoe, meu querido, Deus te sustente cada vez mais. São 11 horas e 33 minutos, minha gente, 11h33.
Estamos juntos no Debate 93. Cleberson Silva era o assessor de imprensa da Chapecoense e morreu no acidente aéreo que fez 71 vítimas. Desde então, a sua esposa, a Cirli Freitas, assumiu seu posto. A jornalista conta que quando recebeu a ligação do presidente do clube, aceitou sem nem perguntar sobre salário e condições de trabalho. Com 2 filhos, um de 9 e uma de 3 anos, a mulher lembra que as trocas de experiências de profissão com o marido a ajudam a tocar o trabalho e que o trabalho a ajuda a enfrentar o tempo e a dor. Ela diz: consegui achar meu caminho, poderia estar perdida, sem saber o que fazer e sofreria ainda mais. Como você lida com a dor? Alguém ou alguma história inspira você a superar as suas dores? Passar por dores desta vida é inevitável, mas como tirar da dor e do sofrimento forças para seguir, tendo como referência Apocalipse 21:14, que diz a Bíblia: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Que pensam os nossos queridos debatedores e os nossos amados ouvintes? A dor é uma realidade. Jesus Cristo, ele disse: no mundo vocês terão aflições, vocês vão ter tribulações. Tem aspectos, então, que a dor precisa ser vivenciada, admitida. A gente não pode negar a dor, no sentido assim de que, eu sou crente, então porque eu sou crente eu não vou chorar, eu não estou sentindo. Você precisa admitir a dor, porque ninguém vence aquilo que não admite. E, em segundo lugar, tem que enfrentar. E essa senhora, ela está enfrentando, ela está elaborando a dor dela e enfrentando para poder ultrapassar e fazer com que essa experiência, que foi uma experiência muito traumática, seja superada pelo trabalho, pela coragem, pela determinação, sabe? Não pela fuga, pelo isolamento, porque acabou. Então a dor está aí, né? Tudo que a gente por vezes quer na vida é não sentir dor, mas ela está aí. Então tem que admitir quando ela aparece, que tipo de dor que é. E segundo, na minha opinião, tem que encará-la e usando o texto de Jesus: tereis aflições, mas tende bom ânimo. Na verdade, o Senhor Jesus, ele nos prometeu a vitória. Essa é indiscutível. Isso nós sabemos que nós temos. Mas em momento algum, ele disse que não passaríamos por aflições. Então, esse processo do luto, do sentimento, da dor, muitas vezes da fadiga, do cansaço, é inevitável. Somos humanos. Né? Estamos em busca de um corpo glorificado, mas enquanto isso ainda somos humanos. Mas a certeza de que a vitória é uma promessa, e quem tem promessa tem realidade, vale a pena ultrapassar esse caminho. Vale a pena passar por esse deserto. Porque deserto tem início, tem meio, tem fim. E quando a gente chega lá, com certeza, o sabor vai ser um sabor da promessa do Senhor, da vitória alcançada. Difícil? Sem dúvida. Tribulação? Não é uma escolha, mas ela existe. A dor, como foi falado aqui, é uma realidade. Mas é muito fácil nós orientarmos os outros quando estão passando por dor, né? A gente orienta, até como pastor, tudo. Mas às vezes essa dor chega até nós. É verdade. E a grande coisa é estar preparado ou saber administrar a dor. Porque é inevitável, como foi falado aqui, todo ser humano passa por dor. Se não passou, ainda vai passar. E nós não podemos fugir disso. Tem o livro de Jó, é dito que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Isso. Né? E aí eu fiz assim uma análise minha sobre isso. Se aprove Deus que o livro de Jó tivesse sido o primeiro livro a ser escrito, sendo isso um fato real, é porque depois da entrada do pecado no mundo, a vida virou um drama. E Jó virou um símbolo de dor. Quando alguém está passando muita dor, lembre-se de Jó. Porque... Mas lembre-se que o meu Redentor vive. Exatamente. Porque Jó soube administrar, né? Exatamente. Aí é interessante poder falar sobre administrar, sim, sabe, pastor? Porque ele soube administrar falando, brigando, se queixando. E tendo a certeza do Deus que servia, né? Ao ponto de chegar no final e falar assim: eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. E olha que no início Deus fala que ele era justo, hein? E ele faz essa confissão. Deus tinha orgulho, né, de ver o Jó ali na terra. Né? A verdade é que nós não gostamos de tribulação, mas a Bíblia trata a tribulação de um ponto de vista muito diferente do que nós tratamos. O apóstolo Paulo diz que a tribulação produz, por exemplo, esperança. Produz, por exemplo, experiência, paciência, peso de glória.
E quando nós olhamos para os personagens bíblicos, nós entendemos que nenhum deles chegou aonde tinha que chegar sem passar por tribulação. Você olha para José, você olha para Abraão, você olha para diversos outros na Bíblia. Moisés já nasce escravo no Egito, se torna um libertador. Então nós temos que entender que nós somos um propósito de Deus nessa terra. E que nós temos que pensar o seguinte: Deus não perde o controle. Nós não podemos ser imaturos para pensarmos. E esse foi um erro da igreja, em parte, durante um tempo, em pregar o seguinte: venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e pare de sentir, de ter problemas. É uma mentira. Venha para Jesus, você vai ter problemas sim, você vai chorar, você vai passar por dificuldades, vai ficar doente às vezes, vai ficar desempregado. Vai até morrer. É isso que nós temos que tomar cuidado. Olhe para os discípulos, a maioria morreu uma morte terrível e não negaram a Jesus. Então parece que viver em Jesus hoje é a ausência de qualquer problema. E não é. Nós temos problemas para chegar a lugares altos. Ouvinte contando, JR, perdi meu filho com 17 anos, assassinado, e com isso decidi lutar pela vida dos jovens e ali descobri o meu chamado. Levar amor, paz, alegria, todos através da palavra de Deus. Isso me leva a viver os propósitos de Deus. Saudades, ela é muito grande, a saudade, mas olho o que posso fazer e ajudo. E isso já tem 15 anos, faz 15 anos da morte do filho dela. E ela conta que o trabalho dela ministerial continua bastante intenso, observando isso aqui. Essa menina do texto aqui, ela, jornalista, assessora de imprensa, enfim, assume o lugar do esposo. Tem um negócio simbólico. O trabalho era dele, passa a ser o trabalho dela. Ela vai para o trabalho dele, agora ela vai para o trabalho dela, lembrando dele. Entendeu? O quanto isso é bom e o quanto isso é ruim emocionalmente é uma questão que a gente vai pessoal, né? Vai ver, e ela pode desenvolver muito bem isso aí. Deus pode agir na vida dela, como agiu na vida de muita gente nesse caso aqui. Este é um caso, a queda do avião da Chapecoense, ele tem vários diferenciais. Nos despojos, como é que a gente fala? Tô pensando na Bíblia aqui. No resto, no que caiu, é o quê? Destroços. Nos destroços lá, e malas que foram encontradas, vários livros evangélicos e bíblias, vários autores evangélicos, conhecidos nossos aqui, e bíblias. O testemunho dos que sobreviveram, o impacto espiritual. A gente está falando de uma coisa que é o seguinte: a gente está aqui no Rio ou em qualquer lugar do Brasil, quem está em Chapecó ouvindo a gente agora vai e ler esse assunto de uma outra forma. Sem dúvida. Né? Porque é um outro impacto, né? O que a gente sabe é que Deus é quem consola. Porque a ideia de que eu sou forte, por exemplo, eu tenho uma frase que eu digo que eu não conheço pessoas fortes. Eu não conheço pessoas fortes. Eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. Amém. A experiência, a dor, isso faz a gente aprender uma série de coisas, mas isso não nos fortalece, pode nos endurecer. Endurecer é diferente de ser fortalecido. São coisas bem distintas, em que, embora em algum momento parecem a mesma coisa, sinônimos. Olha, aquela pessoa, a pessoa forte, não, a pessoa dura. É verdade. A gente vai dizer assim, a vida endureceu. Ela acaba sendo insensível, ela não é isso? Agora, é diferente, uma pessoa fortalecida. Ela é magérrima, ela é fraquinha, ela é frágil. Aí a gente diz, que mulher forte. A gente endereça a ela o poder da força e esquece que quem fortalece é o Senhor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Sempre ele, né? O jar do caráter é no Espírito Santo. Não adianta. A tribulação é como uma dor de parto, né? Enquanto a mulher está sentindo a dor, é ruim mesmo, mas quando o filho nasce, vem aquela alegria de ter o filho nos braços. Então nós temos que entender que a tribulação é um processo, mas passa. Eu já falei aqui alguma vez, mas só resumindo, que eu acho que cabe bem a esse momento, eu perdi minha mãe tinha 38 anos de idade, deu um derrame cerebral. Se eu for misericórdia, levava minha irmã para a escola, 15 quilômetros andando a pé numa fazenda, com uma caixa de papelão nas costas, e colocava minha irmã no canto da sala de aula com 1 ano e 10 meses, estudando, sonhando ser alguém. Já morei com mais de 8 famílias, abusado sexualmente várias vezes, apanhei feito cachorro, fui colocado em praça pública para as pessoas me levarem para criar, e eu não desisti da vida. Eu estou aqui, conheci Jesus, Deus tinha um propósito, meu pai não gostava de cristão, há alguns anos atrás morreu nos meus braços entregando a vida para Jesus, me tendo como exemplo de vida para a vida dele. Então, Deus não perde o controle de nada. Amém. Ele sempre tem o controle de tudo. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que quem vence essa batalha é Jesus Cristo.
Ele é quem nos fortalece. É sempre bom relembrar isso e dar glórias a Ele por tudo aquilo que a gente passa e pelas vitórias que a gente recebe. Isso não é mérito nosso, é graça divina. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, minha gente, Kirk Cousins teve a oportunidade de ser o segundo jogador mais bem pago por média na história da Liga Nacional de Futebol Americano, mas se recusou a fim de ser uma espécie de jogador livre com os próprios direitos sobre sua carreira. Até aí é uma questão pessoal, né? Problema dele, que Deus abençoe, não é uma coisa que venha nos interessar, afinal nós estamos tão longe dele e nós estamos falando de milhões aqui. Mas o ponto a ser destacado, e aí é que é o nosso ponto aqui, é que a decisão foi por uma direção de Deus. Foi oferecido a ele o equivalente a 166 milhões de reais. Mas ele disse, minha fé está dirigindo esta decisão. Sinto que Deus está me levando a tomar esta decisão e está me dando paz. Criticado por muitos, Kirk afirmou que no passado foi Deus quem o levou ao lugar em que ele está, que hoje ele é um homem contente por esperar no Senhor e encerrou declarando, estou confiando nele. Você é paciente para esperar o direcionamento de Deus para a sua vida, ouvinte? Você já desobedeceu a Deus porque a direção que ele havia lhe dado era contrária à sua vontade? Alguém te inspira como exemplo de fé, esperança, confiança, paciência e obediência a Deus? A Bíblia nos diz em Isaías 40:31 que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como esperar nele com paciência? Eu pergunto aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos amados debatedores. Pode falar, pastor. Não, o Kirk, né, que você citou aqui, ele falou uma coisa muito importante. Está me dando paz essa decisão. Então a melhor coisa é quando você está debaixo da direção de Deus. E ele aqui coloca realmente, foi Deus que me orientou, foi Deus que me dirigiu, e isso está me dando paz. Independente do que as pessoas estão dizendo, se eu perdi ou não, mas isto está me dando paz. E não tem nada melhor, J.R., que um coração em paz. Amém. Então eu creio que aqui que você tomou a decisão, se Deus está no negócio, a vitória é certa. E um exercício da nossa vida é de poder reconhecer o senhorio de Cristo. Tá? Então nós temos, por vezes, a distorção, e algumas pessoas confundem, que querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. Ou seja, querem receber o céu, mas não querem pagar o preço da vida cristã. O que esse irmão aqui nos mostra, né, é que ele está buscando viver debaixo do senhorio de Cristo. E quando você está debaixo do senhorio de Cristo, a proposta mais vantajosa que exista, humanamente falando, tá? No caso dele é uma questão de dinheiro, que é um aspecto muito presente numa sociedade de consumo, mas se você vive sobre o senhorio de Cristo, é simples. Jesus vai falar assim para você, vai, não vai. E ele distinguiu que não era para ir. Então ele está obedecendo a posição de ser um servo do Senhor Jesus. Eu digo o seguinte, que quando nós temos que tomar uma decisão, isso aí, JR, também você que fica mexendo comigo, é uma experiência de 30 anos atrás, quando eu estava mais de 30, para definir para vir para o ministério. Bem mais. Bem mais não, mais ou menos. Então o que acontece é o seguinte, eu ficava naquela crise, vou para o seminário, aí eu li uma revista que falava o seguinte, você está na estrada, numa rua, numa avenida, o carro muito movimentada, tem um sinal verde, amarelo e vermelho. Verde você passa, vermelho você para, amarelo atenção. Então, na dúvida, é melhor você parar.
Ou seja, se está claro, se tem paz no coração, faça, porque você está... É uma das evidências claras do que é vontade de Deus, é paz no coração. E a fé, ela produz a perseverança. Ele tinha fé que o Senhor estava conduzindo a vida dele nesse momento. Então, para ele foi uma decisão de uma escolha que provavelmente para muitos de nós talvez fossem difíceis, porque olhar realmente com uma relação de consumo no mundo de hoje, por muito pouco se troca o evangelho, nós vemos isso, o evangelho hoje está sendo vendido praticamente, mas ele é um exemplo. A fé que ele tinha de que o Senhor havia dado uma direção, o fez perseverar e fazer a melhor escolha. E lá na ele frente... termina dizendo exatamente isso. Eu simplesmente estou contente, confiando nele. Amém. As pessoas ficam escandalizadas nesse mundo consumista e imediatista que nós vivemos. As pessoas querem e querem e querem. Quando alguém toma uma decisão como essa, parece uma coisa louca, uma utopia. Mas, na verdade, isso deveria ser comum para nós. Infelizmente, não é. Né? As pessoas, quem não gostaria de uma oportunidade como essa? A maioria das pessoas diriam, sim, eu queria. Eu tive uma experiência pessoal, JR, de uma empresa nessa área de filme que chamou para fazer a minha história. Fazer um filme com a minha história. Eu não quis, eu recusei, a minha igreja sabe disso. Falei, não sinto paz para isso, não é o momento, eu não quero. O pessoal disse, mas o senhor é louco, isso vai gerar dinheiro. Eu disse, mas quem diz que dinheiro para mim é tudo? Não é, eu tenho uma família, eu tenho minha casa, eu não preciso tanto do dinheiro como as pessoas pensam. Então não quero, a decisão é minha, é pessoal. Não é nesse caso aqui de 166 milhões, talvez eu pensaria melhor. Mas eu nem sei o valor, Deus abençoe. É isso aí. E muita gente, eu acho que está falando assim, esperar um pouquinho com a proposta de 166 milhões é fácil. Quero ver esperar aqui com a proposta que eu recebi, porque a gente é colocado à prova na nossa medida. A nossa realidade. A nossa realidade. Os 166 milhões aqui, na medida dele. É uma realidade de um esporte como o futebol, por exemplo, entendeu? Você imagina bem. Neymar, que é alguém mais próximo aqui nosso. Que recebe uma proposta milionária. Então o PSG convida para ir para aí e disse, olha, queridos, eu quero agradecer aqui, a proposta foi feita numa entrevista coletiva, e diz, olha, eu orei e Deus me disse para não ir. Ok? Aí nós aqui vamos dizer, isso aí, Neymar, ouviu a voz de Deus. Aí o outro vai dizer assim, tem uma coisa errada aí. Aí um outro clube de outro lugar faz uma proposta milionésima para ele. E alguém vai dizer assim, tá vendo? O cara já sabia, entendeu? Valorizou o passo dele, negociou o negócio e ainda diz que foi Deus. A gente vive, voltando ao assunto 1 aqui, tentando interpretar a história do outro à luz da minha própria história. Isso é verdade. É parâmetro que não deve ser colocado, né? Não é esse o referencial. Eu me colocar como parâmetro para poder a decisão do outro. Agora, interessante, ele é 166 milhões, ele rejeita. Agora... E nós temos pessoas com salário mínimo aí, isso é difícil, tantas sendo cooptadas, né? Vocês acham que as pessoas, elas oram e decidem, ou elas decidem e oram? Eu acho que ora e decide. O certo é orar e decidir. O certo é orar e decidir. Eu quero crer que mas... deve ser, né? Deve ser, né? Não tem opção. Sim, eu estou perguntando. A pergunta não foi essa. Vocês responderam bonitinho, mas a pergunta é o que as pessoas fazem mais, né? Muitos não oram. Ora e decide, ou seja, decide debaixo de oração, ou decide e depois ora. E muitas vezes essa oração pós-decisão é por livramento, por socorro, por misericórdia. Infelizmente, por experiência de gabinete, né, como pastor, todo dia a gente vê isso. Infelizmente, as pessoas primeiro decidem e depois oram. E muitas vezes oram pedindo misericórdia. Depois, para consertar o que ele fez. Eu quero assim, então, das pessoas, não sei, mas em algumas vezes na minha vida, eu decidi primeiro e orei depois. Infelizmente, a gente às vezes faz isso. Mas claro, é verdade, gente. Agora também tem um bom senso, né, gente? Tem horas que às vezes você não precisa nem orar. Mas aí tem uma coisa... Você sabe que porque nesse caso já vem orado. Exatamente, Se já tem uma vida em comunhão com Deus... no bom senso aí. Negócio do bom senso. Eu lembrei agora da irmã lá na igreja, fez a comida, aí terminou, falando, vamos orar? Não, pastor, já orei quando tava no carrinho, na fila do mercado pra ganhar tempo. Pra ganhar tempo. Aí que é bom o negócio. Irmão,
orou na fila do mercado pra ganhar tempo. Pra ganhar tempo não vai ficou orar ruim, em casa, né? Às vezes a oração preventiva é melhor do que, entendeu? Então, Agora, ser insensato. Deveria ser na nossa vida o tempo todo o conhecimento claro. Agora, quando eu falo que às vezes, porque é fato, às vezes a gente faz, eu faço, aí eu tenho que pensar o seguinte: se não fosse a graça de Deus sobre mim, sobre nós, estava frito. É que a gente vive uma vida que a gente tem resultado. A vida manda fatura. É verdade. Faturas no plural. A gente paga uma conta aí pelos nossos atos, a consequência. Então, quando a pessoa não ora, às vezes nem ora nem pensa. Decide e depois ora. A ideia, o processo é: vamos orar um pouco mais antes de decidir essas coisas chaves da nossa vida, né? Porque pode ser que num tempo maior de oração a vontade venha a passar, algumas coisas estão escondidas, venham à tona, e você começa a enxergar as coisas e as pessoas de uma outra forma. Quantas vezes nós já identificamos no nosso papo ministerial pessoas que estavam assim, convictas de que tinham que vender, comprar, mudar de emprego, fazer aquilo, casar, convictas. Não, é isso mesmo. Aí vamos combinar um tempo para nós orarmos. E durante esse tempo nós vamos orar nos propósitos assim assado. Maravilha. Termina o negócio, passou. Passou. Mudou. Veio uma coisa à tona. O sócio apareceu com um negócio assim, parará. É ou não é verdade? A oração é a chave, né? Essa é a verdade. Agora, JR, eu vejo também duas coisas. Quando é da vontade do Senhor, as portas se abrem normalmente, você não força. E quando as portas se abrem, você traz paz no seu coração, é um sinal que Deus está à frente, né? Agora, quando você está forçando a porta para abrir, forçando, aí... É verdade. Quando você coloca aquilo como aquele rapaz que orava para que Deus orientasse mostrasse para ele a futura esposa, mas ele sempre orava assim: Senhor, faça a tua vontade, mas que seja Mariazinha. Ele queria não queria abrir mão. Enquanto isso, Mariazinha orando, disse: Senhor, qualquer um, menos Joãozinho. Menos Joãozinho. E livra desse mal, Senhor. Um orava por livramento e outro por quebrantamento. São 11h55. Um abraço aqui para o Kirk, né? Vai que, né, gente? Parabéns. Deus abençoe, viu, Kirk? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito legal a gente receber vários retornos dos nossos ouvintes, como recebemos hoje aqui, mas eu queria ressaltar aqui de maneira especial o pastor Manuel de Matos, várias mensagens que nós recebemos, uma delas dizendo: eu já não estava reclamando da vida. Agora, com o testemunho do pastor que perdeu a mãe cedo, foi abusado, sofreu e não se desviou, entendeu? Eu fico aqui mais forte para lutar. Parabéns, me fortaleceu mais para continuar a caminhada na presença de Deus. Então escolhemos aqui, a Marcela escolheu este ouvinte para representar os demais ouvintes que trazem uma palavra de encorajamento do Senhor. Claro, e que isso sirva de exemplo para todos vocês, e como o JR disse, né? É Cristo. Se não for Jesus em nós não somos nada. Isso não é mérito meu. Óbvio que eu me esforcei bastante, me esforço, mas se Cristo não estivesse em mim, de maneira nenhuma conseguiria. De maneira nenhuma. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz vão te encarar. Um abraço aqui, queridos, também para o pastor Walter Malvas. Pastor Walter Malvas acompanhando a gente agora. Ele é o avôzinho da Laísa. E a Laísa está dizendo: JR, meu nome é Laísa e meu avô ouve o debate todos os dias. E hoje é aniversário dele. Hoje ele está completando 73 aninhos. Vocês poderiam mandar os parabéns para ele, mas com muito carinho e gratidão. Pastor Walter, olha aí, ó. Glória, glória, aleluia, pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe muito, 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 meu irmão. Que Deus sustente a sua vida preciosa. Temos muito a realizar para a glória de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, fazendo tudo aquilo que nos cabe nesse ministério especial. E parabéns a Laísa, cuidando do vovô. Isso é carinho, isso é amor. Parabéns. Esse é bom demais. Muito obrigado a você, ouvinte, participando conosco no nosso debate 93 de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Ailton Desidério, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, amigos, irmãos ouvintes, debatedores, e um pedido de oração pelo pastor Elias, que foi o pastor da Sara Nossa Terra,
semana passada perdeu a filha que tinha 20 anos. Orar por ele. Carinho para ele. Pastora Renata, muito obrigado, Deus abençoe. JR, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. E eu não podia perder a oportunidade de mandar um grande beijo para todo mundo da Comunidade Livre, que eu sei que estão lá curtindo, ouvindo a gente. E foi um prazer que outras oportunidades apareçam. Amém, que assim seja. Para nós é uma alegria, pastora. Muito obrigado, pastor Paulo Carvalho. Um forte abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Também quero mandar um abraço aqui para todos os pastores da Assembleia de Deus e também da minha igreja, na Niterói, Ministério ID. A vocês, que Deus abençoe. E é um prazer sempre estar aqui na 93. Obrigado, pastor. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, JR, sempre pelo carinho. Deixo um beijo enorme para todos os irmãos do Brasil para Cristo, a minha esposa e minhas 3 filhas, mas hoje em especial a Beatriz, que completa 17 anos agora quarta-feira, é minha filha do meio. E eu quero dizer para ela que eu a amo demais, que ela é um amor da minha vida. Eu sou apaixonado por ela e ela sabe disso. E hoje a gente tá saindo de férias por uma semana, então eu tenho que aproveitar para vender esse peixe aqui para ela, que eu dei parte das minhas férias pro debate hoje. Obrigado, pastor. Dá um beijo nela lá. Beatriz, Deus te abençoe. Nós vamos orar juntos. Pastor Ailton vai orar conosco. Apresentaremos todos esses assuntos pelos quais cada um de nós trouxe aqui uma participação, uma ideia, uma palavra, clamando ao Senhor pela vida dos nossos ouvintes, por todos aqueles que estão vivendo hoje dias difíceis, dias de luta. Nós oramos pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, oramos pelo quebrantamento espiritual, reconciliação com o Senhor, reconciliação entre os irmãos, famílias. Temos orado todos os dias, irmãos, e precisamos orar mais. Orar antes de tomarmos quaisquer decisões nas nossas vidas. Que Deus assim nos conduza em nome de Jesus. Obrigado, gente, pelo carinho. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por este momento de compartilhamento. Desejo, a expectativa do nosso coração é que a conversa que tivemos, ó Pai, possa, assim, pela ação do Teu Espírito Santo, edificar a vida de ouvintes, e nós sabemos que isso tem acontecido. Ó Deus, te pedimos pela vida de cada um deles e de todos eles, em especial por aqueles que estão enfrentando as suas dificuldades na família, saúde, no trabalho, desemprego, os que estão enlutados, entristecidos. E eu te peço, ó Pai, mais uma vez pela vida do pastor Elias, ó Pai, abençoa teu servo, a esposa e a família no momento difícil que eles estão atravessando. Dá graça para que nós vivamos sob a tua presença e referenciando sempre o teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.